Olá, boa tarde. Vamos para a nossa última aula da semana. O nosso vídeo aula hoje é sobre problemas com números inteiros. Nós já sabemos que os números inteiros são os números positivos e os negativos. E o conjunto Z é representado desta forma. 0, 1, 2, 3, que vai até o infinito para a direita, crescente. E 0, menos 1, menos 2, menos 3, que também vai até o infinito para a esquerda, decrescente. Então, no conjunto dos números inteiros, a primeira coisa que nós temos que fazer é localizar o zero, para depois a gente tomar uma posição, que tipo de questão, que tipo de pergunta você vai ter que responder. Mas, assim, esse conjunto Z, ele também pode ser colocado na vertical, para medida de temperatura. A temperatura acima de zero é uma temperatura positiva. E uma temperatura abaixo de zero é uma temperatura negativa. Se eu estou bem aqui a 10 graus Celsius, se o tempo esfriar, a temperatura desce. Se o tempo esquentar, a temperatura sobe. Se eu estou a mais 2, se esfriou 3 graus, então desceu 3, ó. 1, 2, parei no menos 1. Se esquentou 3 graus, 1, parei no 5. Quando esfria, desce. Quando esquenta, sobe. E também tem uma pergunta muito pedida nas questões, é a variação de temperatura. O que é a variação? Se de manhã, se à tarde estava 4 graus positivo, e à noite estava a menos 2, qual foi a variação de temperatura? Basta somar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A variação é isso. É a temperatura que estava pela manhã e que ficou à noite. Então, esse espaço, esse número que fica, é chamado de variação de temperatura. Ok? Mas, aqui também você pode usar, né? Abaixo do nível do mar, negativo. Acima do nível do mar, positivo. Acima da terra, positivo. Abaixo da terra, negativo. Aqui você pode colocar, ó, Cristo. Antes do zero é antes de Cristo. Depois do zero é depois de Cristo. Existem outros meios que você utiliza também para resolver problemas com números inteiros. Os números inteiros são os positivos e os negativos. Quando você tem um saldo, ele é representado pelo sinal de mais. Saldo positivo é quando você tem. E saldo negativo é quando você deve. Tudo que for dívida é chamado de saldo negativo. Tudo que você tem de posse, um dinheiro no banco, o dinheiro que você ganhou, o dinheiro do bolso, tudo isso são saldo positivo. Saldo negativo é dívida e saldo positivo é quando você tem um dinheiro ou algo à sua disposição. E tem uma questão aí também, que é a última questão, que é a B, sobre os pares de sapatos. Vocês vão multiplicar, veja como é que vocês vão responder essa questão, é a mais delicada. Vocês vão multiplicar os pares de sapato pelo o preço de um par para saber quanto a empresa faturou. É 350 pares a R$ 65. 350 vezes 65. Aí você sabe quanto a empresa faturou. Aí vocês vão tirar 8% de imposto. Multiplica o preço por 0,8. O que der é o imposto. E depois tira o aluguel. E depois tira o pagamento dos funcionários. Aí você vai ter o faturamento da empresa. Ou ela lucrou, ou ela perdeu. Se ela lucrou, é um saldo positivo. Se ela perdeu, é um saldo negativo. Então, todas as questões aí estão baseadas em temperaturas. E a última, que é a mais delicada, que eu já acabei de explicar. Ok? Por hoje é só. A atividade é na parte 35, questões 6, 5 e 6. Ler e responder no livro Vida e Matemática. Tenham todos uma boa tarde e um bom fim de semana para todos.